Bom dia, pessoal! Bem-vindos à nossa videoaula de hoje. E antes de começar a nossa aula, eu queria propor uma questão para a gente pensar durante o desenvolvimento da nossa aula. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, criou uma campanha que se chama Lave Suas Mãos, Salve Vidas. Vidas, no plural. Então, hoje, a nossa videoaula, que é sobre bactérias, a gente vai descobrir o porquê dessa campanha ter esse nome. Então, fiquem atentos, tentem descobrir o porquê durante o desenvolvimento da aula, que aí no final a gente vai discutir certinho qual é o motivo dessa preocupação da OMS. Bom, então vamos lá para a nossa videoaula de hoje, né, que é sobre bactérias. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais das bactérias. Então, vamos começar aqui pelas características que eu destaquei aqui na lousa. Então, primeiro, as bactérias elas estão presentes em diversos ambientes. As bactérias elas são extremamente adaptáveis, então elas vivem em ambientes de condições extremas aqui no nosso planeta. Existem bactérias vivendo em vulcões, ambientes de temperatura extremamente alta. Existem bactérias vivendo nas geleiras, que são ambientes de temperatura extremamente baixa. E existem bactérias vivendo também no fundo dos oceanos, que é um ambiente de pressão atmosférica altíssima. Então, as bactérias elas estão presentes no ar, no solo, na nossa pele, dentro do nosso corpo. Elas são extremamente importantes, então elas vivem em praticamente todos os ambientes do planeta aí. Próxima característica geral é que as bactérias pertencem ao superreino Procária, que é o superreino dos procariontes, que a gente já vai falar. Dentro desse superreino a gente tem as bactérias, que englobam as bactérias e as cianobactérias, e as árqueas, que são as arqueobactérias. Só que esse é um assunto para outra videoaula. Então, as bactérias elas pertencem ao superreino Procária. Isso daqui é a classificação taxonômica das bactérias. As bactérias também são organismos procariontes. O que são organismos procariontes? Organismos procariontes são aqueles que não possuem um núcleo delimitado por uma membrana. Ou seja, o material genético da bactéria vai estar espalhado por toda a célula. Ele não está delimitado por um núcleo certinho, como é o caso da célula animal, por exemplo. Além de ser um organismo procarionte, as células são organismos unicelulares também, ou seja, elas são compostas por apenas uma única célula. Ah, mas professora, eu já vi assim várias bactérias, né? Já vi foto. Na verdade, o que você viu foram colônias. Colônias são organizações de várias bactérias juntas. Elas se multiplicam e aí a gente consegue até ver a olho nu essas colônias de bactérias. Mas não são organismos pluricelulares, são organismos unicelulares, tá bom? Outra característica geral das bactérias é que elas podem ser organismos autótrofos ou heterótrofos. Organismos autótrofos são organismos iguais às plantas, que produzem, sintetizam o seu próprio composto orgânico. Existem algumas bactérias que têm essa capacidade de sintetizar o seu próprio composto orgânico. Agora, existem algumas bactérias que são como nós, que não sintetizam o seu próprio composto orgânico, que são o caso das bactérias heterótrofas, que elas são assim como a gente, ser humano, a gente não produz, então a gente precisa buscar o nosso composto orgânico em outros organismos. Esse é o caso das bactérias heterótrofas. E, por fim, as bactérias também podem ser organismos aeróbios ou anaeróbios. Organismos aeróbios são organismos que precisam de oxigênio para poder sobreviver. Então, essas bactérias aqui, elas respiram oxigênio. Já os organismos anaeróbios, as bactérias anaeróbias, elas podem morrer na presença de oxigênio ou elas podem ignorar a presença do oxigênio e viver, né, que são as anaeróbias facultativas, ou elas podem se intoxicar por esse oxigênio e elas podem morrer. Bom,
são as características gerais das bactérias. E agora a gente vai ver uma bactéria, uma célula bacteriana e todas as suas estruturas. Então eu vou desenhar aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, então aqui está a nossa célula bacteriana, já desenhei ela aqui para vocês. E eu vou apontar aqui então as estruturas que estão presentes nessa célula. Eu vou deixar também aqui uma legendinha para vocês sobre quais as estruturas estão sempre presentes nas bactérias e quais são as estruturas que apenas algumas bactérias possuem. Bom, então vamos lá. Começando pelo DNA, que é esse emaranhado roxo aqui no meio. Como eu havia dito para vocês, a bactéria ela é um organismo procarionte, então ela não possui uma membrana que delimita o núcleo dessa célula. Então, o DNA, o material genético dessa célula vai estar solto aqui no citoplasma. Então, a gente tem esse DNA aqui, que é uma única fita de DNA circular. E essa região aqui, onde a gente tem o DNA, a gente vai chamar de nucleoide, tá bom? Nucleoide, não núcleo, nem nucleolo, nucleoide. Além do DNA, de material genético, a célula bacteriana também tem o plasmídio, que são essas bolinhas laranjas que eu destaquei aqui. O plasmídio, ele é um DNA extracromossômico, ou seja, ele não faz parte do DNA do nucleoide aqui. Ele é um DNA, então, que está fora do cromossomo principal, extracromossômico. Para que serve esse plasmídio? Esse plasmídio é geralmente o DNA que é trocado entre as bactérias. Quando as bactérias realizam troca de material genético, geralmente o DNA que vai ser trocado vai ser o DNA desses plasmídios aqui. Esses plasmídios também são uma estrutura que confere às bactérias resistência aos antibióticos que a gente toma para poder combater as bactérias. Muitas bactérias, quando elas desenvolvem um gene que seja capaz de conferir a ela a resistência a um certo tipo de antibiótico, essa bactéria que desenvolveu essa característica vai lá e ela vai trocar material genético com outras bactérias e aí ela vai conferir as outras bactérias dessa mesma resistência, tá bom? Então, esse é o plasmídio. A gente também vai ter na célula bacteriana os ribossomos, que são essas bolinhas azuis que eu coloquei aqui pra gente ver. Os ribossomos, eles são estruturas, tá bom? Alguns autores não gostam de chamar os ribossomos de organela, outros chamam de organela não membranosa, mas são estruturas que são responsáveis pela síntese proteica das bactérias, tá bom? A gente também vai ter uma membrana plasmática, aqui esse azulzinho, tá bom? A membrana plasmática, assim como em todas as células que a gente conhece. Uma coisa interessante é que a célula bacteriana também vai ter uma parede celular. Essa parede celular ela é composta por uma molécula que a gente chama de peptídeo-glicano, tá bom? Peptídeo-glicano. Muito importante gravar essa informaçãozinha aí. Essa parede celular aqui, ela vai conferir resistência também à bactéria, às mudanças do ambiente e vai manter a morfologia dessa bactéria estável. Então, ela vai continuar no mesmo formatinho, independente do ambiente onde ela está. Aqui em volta eu coloquei aqui a cápsula. A cápsula é uma estrutura que não está presente em todas as bactérias, apenas em algumas. Essa cápsula é uma proteção a mais que essa bactéria vai ter e ela também é capaz de conferir às bactérias uma certa resistência aos antibióticos. Alguns antibióticos não conseguem agir nas células bacterianas devido a essa cápsula que ela formou em volta da célula, tá bom? Então, a próxima estrutura que a gente vai ter aqui é o flagelo. O flagelo vai ser uma estrutura que vai conferir à célula a possibilidade de locomoção.
Então esse flagelo ele vai girar como um motorzinho e vai fazer com que a célula consiga se locomover. Por último, a gente vai ter as fímbrias ou pili, que são essas estruturas que ficam aqui na parede celular da bactéria, que elas são responsáveis pela troca de material genético entre as bactérias. Então, quando as bactérias vão realizar a troca de material genético, elas utilizam essas fímbrias, elas conectam essas fímbrias, formam um canal e através desse canal elas conseguem trocar os plasmídios, por exemplo. Como eu havia destacado aqui, as estruturas que estão sempre presentes nas bactérias, então, vão ser o DNA, a membrana plasmática, a parede celular, os ribossomos e os plasmídios. Já a cápsula, as fímbrias e o flagelo não estão sempre presentes. Algumas bactérias possuem, outras bactérias não possuem. Bom, galera, eu desenhei aqui uma célula bacteriana aqui no formato de bacilo para vocês, mas agora eu vou mostrar um pouquinho sobre outras formas que as bactérias podem ter e os agrupamentos que as bactérias conseguem formar. Então agora a gente vai dar uma olhadinha na classificação das bactérias quanto à forma e ao agrupamento. Bom, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui na classificação das bactérias quanto à forma e o agrupamento. Vamos dar uma olhadinha então primeiro nos tipos de formas que a gente vai ter dentro das bactérias. A gente vai ter o formato esférico, que a gente vai chamar de coco ou cocos. Vai ser um formatinho então esférico. E um exemplo de uma bactéria que é do tipo coco é a bactéria causadora da pneumonia. O próximo formato que a gente vai ter, a gente já deu uma olhadinha no desenho anterior, é o formato do tipo bacilo, que é um formato cilíndrico das bactérias. Um exemplo de uma bactéria que tem o formato do tipo bacilo é a bactéria causadora da tuberculose. A gente também vai ter as bactérias no formato de espirilo. Espirilo são as bactérias que têm esse formatinho espiralado, um formatinho de zigue-zague. Um exemplo de uma bactéria do tipo espirilo é a bactéria causadora da sífilis. A gente também vai ter o vibrião, que são as bactérias que têm esse formatinho aqui de meia-lua, esse formatinho de vírgula. Um exemplo, então, dessa bactéria do tipo vibrião é a bactéria causadora da cólera. Então, essas são as principais formas das bactérias. E agora vamos dar uma olhada nos agrupamentos. O primeiro tipo de agrupamento que a gente vai ter vão ser os agrupamentos do tipo diplo. Esses agrupamentos são formados por duas bactérias, diplo, duas. Então, a gente vai ter os diplococos e os diplobacilos. Diplococos vão ser dois cocos, que é o do formatinho esférico, agrupadas, e o diplobacilo vão ser dois bacilos agrupados, como representa aqui o desenho. A gente também vai ter os agrupamentos do tipo estrepto, que são os agrupamentos em linha, em fileira. Então, as bactérias vão ficar enfileiradas uma atrás da outra. A gente vai ter também os estreptococos e os estreptobacilos. Os estreptococos são os cocos enfileirados e os estreptobacilos vão ser os bacilos enfileirados, como mostra aqui. Por fim, a gente também vai ter o estáfilo, o tipo de agrupamento que é em cacho. Porém, esse agrupamento só existe com os cocos, só existe estafilococos, não existe estafilobacilo, tá bom? Os bacilos não conseguem se agrupar dessa maneira, apenas os cocos conseguem formar esse tipo de agrupamento em cacho, que a gente vai chamar então de estafilococos. Bom, essa daqui foi a classificação das bactérias e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão inicial que eu coloquei no início da aula. Bom, pessoal, então como eu tinha colocado lá no começo da aula, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, fez uma campanha que tinha o nome Clean Your Hands, Save Lives, que em português é Lave Suas Mãos, Salve Vidas. E isso tinha bastante a ver
com o tema da aula de hoje, que era sobre bactérias. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê disso. Bom, hoje em dia, como a gente viu na nossa aula, a gente toma antibiótico para poder combater as doenças causadas por bactérias no nosso organismo. Mas as bactérias desenvolvem mecanismos para combater esses antibióticos. Como a gente viu, existem algumas estruturas que são utilizadas para poder não apenas desenvolver essa resistência aos antibióticos, mas também para trocar o material genético que causa essa resistência nas bactérias, que confere a elas essa resistência aos antibióticos. Então, não apenas uma bactéria fica resistente, mas ela passa isso para outras bactérias. E isso é um grande problema que vem sendo discutido muito atualmente, que são as bactérias super resistentes aos antibióticos. Existe um grande risco da gente acabar desenvolvendo uma bactéria que seja resistente a praticamente todos os antibióticos que a gente usa atualmente na medicina. Então essa campanha é uma campanha para que as pessoas se previnam de se contaminar com bactérias. E as nossas mãos são a parte do nosso corpo que estão mais contaminadas com bactérias, principalmente aquelas que causam as doenças, porque a gente põe a mão em todos os lugares que a gente vai. Então é super importante que a gente lave as nossas mãos, tenha o hábito de lavar as nossas mãos, para evitar que a gente fique doente e tenha que tomar o antibiótico. Quanto mais antibiótico a gente tomar, mais as bactérias vão ter chance de desenvolver uma resistência super forte aos antibióticos que a gente usa atualmente. E se a gente criar uma bactéria super resistente, muitas pessoas vão acabar morrendo antes da gente descobrir uma forma de impedir o crescimento dessas bactérias, impedir a proliferação delas. Então a OMS fez essa campanha para deixar de alerta para a gente, para ter o hábito de lavar as mãos sempre, para evitar que a gente crie um monstro bacteriano. Então, pessoal, muito obrigada. Essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijão!